Seja bem-vindo ao canal. Se você trabalha com recursos humanos em Moçambique, é gestor de uma empresa ou estudante na área de gestão de recursos humanos, hoje tenho um tema muito prático e importante para si. A diferença entre recrutamento interno e externo e como escolher o certo para cada situação dentro da realidade moçambicana. O mercado de trabalho tem características muito específicas que influenciam diretamente a decisão, e é disso que vamos falar hoje. Fica até o final e vou lhe mostrar o erro comum que muitas empresas moçambicanas cometem na hora de recrutar. Antes de falarmos da própria diferença entre recrutamento interno e externo, podemos alinhar o conceito básico. O recrutamento é o processo de atrair, identificar pessoas com o perfil certo para preencher uma vaga dentro de uma organização. Mas o que torna o recrutamento diferente em Moçambique? Essa é a pergunta. Em primeiro lugar, o mercado formal em Moçambique ainda está em crescimento. Muitos profissionais qualificados estão no setor informal ou em transição de carreira. Em segundo lugar, a questão de confiança é muito forte nas empresas moçambicanas. Contratar alguém conhecido, indicado ou já dentro da instituição é uma prática muito comum. E isso tem a ver com a cultura e o contexto local. Em terceiro lugar, nós temos em algumas províncias, fora de Maputo, que é capital, o número de candidatos qualificados é mais limitado, o que muda completamente a estratégia de recrutamento. E entender esse contexto é o primeiro passo para recrutar melhor. O que é recrutamento interno? É quando a empresa procura preencher uma certa vaga com alguém que já existe nela. Pode ser uma promoção, uma transferência de departamento ou até uma mudança da função. Quais são as vantagens de recrutamento interno no contexto moçambicano? Em primeiro lugar, o custo é mais baixo, não precisa pagar anúncio, não perde tempo com entrevistas. Isso é importante para Moçambique, onde os orçamentos de RH ainda são muito escassos em muitas empresas. Isso faz muita diferença. E a vantagem 2, o colaborador já conhece a instituição, ele já conhece a cultura da instituição, os processos, os colegas, e o tempo da adaptação é muito menor. A vantagem 3, a motivação e retenção. Quando um colaborador vê que pode crescer dentro da instituição, ele fica mais motivado e menos propenso a pedir demissão. Num país onde a rotatividade é elevada, isso é uma vantagem estratégica. Mas atenção, o recrutamento interno também tem limitações. Pode gerar conflitos entre colegas que também queriam a mesma vaga. Não traz colaborador novo no cargo, não traz colaborador novo, novas ideias para a empresa. Essa é a desvantagem. E também pode criar um vazio no cargo onde este colaborador deixou. Portanto, como empresa, é necessário que use o recrutamento interno quando a empresa quer valorizar quem já está lá. E o perfil da vaga pode ser desenvolvido internamente. E o recrutamento externo é quando a empresa procura um certo candidato fora da instituição ou no mercado de trabalho. Isso pode ser feito através de anúncios nas redes sociais, nos sites, nos jornais, nas revistas, universidades, em empresas de recrutamento ou agências de recrutamento, também por indicações. Em Moçambique, os canais mais usados são o Facebook, LinkedIn, grupos do WhatsApp e muito mais. E as vantagens de recrutamento interno? A primeira vantagem é que a empresa recebe pessoas com experiências diferentes de outras empresas, outros setores. Isso traz inovação e novas formas de resolver problemas na instituição. A vantagem 2, quando uma vaga exige
uma competência que ninguém tem dentro da instituição, o recrutamento externo é o caminho certo. A vantagem 3 é a renovação da equipa. Empresas que só recrutam internamente podem estagnar, porque o externo traz sempre renovação. E as desvantagens é mais caro e demora mais. O candidato precisa de tempo para se adaptar à cultura da empresa. Há riscos de contratar alguém que parecia certo, mas nem sempre se encaixa na cultura da instituição. Portanto, use o recrutamento externo quando precisa de uma competência nova ou quando quer renovar uma equipa com novas perspectivas. O erro mais comum nas empresas moçambicanas é escolher tipo de recrutamento por hábito e não por estratégia. O que significa isso na prática? Tem empresas que sempre recrutam internamente porque é mais fácil. A gente que já conhece colaborador. E aí, a equipa fica anos sem renovação, sem novas ideias. E o negócio para no tempo. E por outro lado, tem empresas que sempre recrutam externamente porque querem alguém de fora com mais experiência. E aí, os colaboradores que já estão lá sentem que não tem futuro na empresa e saem. Portanto, os dois extremos são erros. O que as empresas podem fazer? Ter uma política de recrutamento bem clara. Um documento simples. Em Moçambique, onde a gestão de pessoas ainda está muito longe de atingir a evolução, em muitas organizações, ter esse tipo de política já coloca a empresa num nível muito mais profissional. Então, a sua empresa tem uma política de recrutamento, é gestor de recursos humanos, o seu departamento tem uma política de recrutamento, pense nisso. E para fecharmos, quando é que pode-se usar o recrutamento interno? Para a vaga que pode ser preenchida por alguém que já existe na instituição. Quando quiser motivar e reter colaboradores. Quando a instituição tiver um orçamento limitado. E também quando a instituição tiver um plano de carreira estruturado. E quando deve usar o recrutamento externo? Quando existir uma vaga, uma competência, a empresa não tem no momento. Em segundo lugar, a empresa está à procura de novos perfis, novas ideias. Em terceiro lugar, isso acontece quando é uma área nova na instituição. A empresa quer trazer uma inovação, novas perspectivas. E quando usar os dois? Sim, isso é possível e muito recomendado. É abrir a vaga internamente primeiro, dar um prazo de 5 a 7 dias. Se não houver candidato com esse perfil certo, abre para o mercado externo. Assim é uma forma de valorizar quem já existe na instituição. Essa estratégia combinada é mais equilibrada e funciona muito bem, tanto para grandes empresas como em pequenas e médias em Moçambique. Se este vídeo foi útil para si, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.